Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira para abrir mais uma semana falando de NFL e hoje é dia de ser engenheiro de obra pronta. Vamos fazer. Pela primeira vez na minha vida eu tô fazendo esse exercício que é um redraft, olhar o draft de 2022 e, sabendo do resultado de cada jogador, mudar aqui a ordem dessas picks, qual seria uma escolha melhor para aquele time. Eu vou explicar os motivos pelo que eu não fazia esse exercício, mas quero saber a sua opinião. Claro, tem polêmica, são as minhas escolhas, mudando as escolhas, não sai muito bem. Quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, por favor, ajude o canal a crescer, crescemos graças a vocês. Então, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Não é caro, tem grupo no Telegram para a gente bater papo de futebol americano. Teremos bate-papos aí em lives para a gente conversar nos próximos dias e meses até começar a temporada. Tem sorteio também, tem sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation, que é a loja parceira do canal. Aqui embaixo você conhece a Fanática e tem cupom de desconto também. O cupom Toque Passa dá 10% de desconto. Todo mês tem o sorteio de uma camisa. Já sorteei 2 bolas de futebol americano. Já sorteei jersey, com 150 membros vou sortear mais uma jersey, então faça parte do nosso clube de membros, você colabora bastante para que a gente mantenha esse trabalho vivo aqui. Então vamos nessa, vai? Roda a vinheta. Vamos começar aqui então, porque essa semana é uma semana de Combine, né? Começa o Combine amanhã, né? Teremos as movimentações em Indianápolis, tá se esvaziando um pouquinho o Combine, né? Aliás, até a NFL tinha colocado que ia ser sede rotativa, mas segue sendo em Indianápolis, e vai se esvaziando porque cada vez mais tem a discussão dos treinadores, se vale a pena você ir até lá. O que muda isso aqui? Eu gosto da parte das entrevistas, mas o evento em si, as corridas das 40 jardas, cara, é meio show de talentos, é meio que mostrar o que se pode fazer, mas o pessoal sabe mais o que aconteceu ao longo dos últimos anos, né? As análises dos scouts não são todas baseadas em combine. Você tem outras oportunidades de conversar com jogadores também, os Pro Days talvez sejam até mais importantes. Ali é um ambiente muito controlado e vale cada vez mais. Porque draft não é uma ciência exata. Inclusive, a gente está fazendo esse draft aqui porque algumas certezas que as pessoas tinham, que a gente tinha, por exemplo, acabaram afundando, né? Indo por água abaixo, sendo uma coisa diferente, tendo um cenário diferente. Por que eu nunca tinha feito um redraft? Porque eu acho que entram muitas variáveis, sabe? Não sei se você assistiu aquela série do Loki lá, que mostra a TVA lá. Pô, são muitas ramificações. Você pega um jogador, você tira esse cara desse ambiente e coloca em outro ambiente, tudo muda. Muda completamente. Né? O cara pode ter jogado muito bem porque ele encontrou o ambiente perfeito, a orientação correta, o cenário ideal. Então a gente está fazendo um exercício que é muito simples de pegar esse desempenho e colocar em outro lugar, o que não é acontecer. É muito e se, só que é um exercício legal, né? E no momento que a gente tem poucas notícias, né? Os últimos dias o noticiário tem sido bem fraco. O Russell Wilson tinha pedido a cabeça do Pete Carroll. Não só ele, né? Eu pedi a cabeça do Pete Carroll, acho que metade da torcida, mais da metade da torcida dos Seahawks estava pedindo a cabeça do Pete Carroll também. Se mostrou muito bem no ano passado, então acho que queimamos a língua, mas não era problema nenhum ele ter pedido a cabeça. Acho que seria até normal. Estranho seria ele não ter pedido a cabeça do Pete Carroll, visto o que estava acontecendo com a equipe do Seattle Seahawks. Então, para mim, não é problema nenhum ele ter feito algumas exigências, que acontece toda hora, cara. O Rodgers faz isso, o Brady teria brigado com o Belichick. Isso aí acontece com todo mundo, tá? É que agora é muito fácil chutar o Russell Wilson, porque o cara tá embaixo. Chutar cachorro morto aparece gente a todo momento, então eu não vou criar polêmica nisso aqui não. Vamos lá revisitar o nosso draft. Como eu disse, muitas certezas ficaram pelo caminho. Por exemplo, a certeza da equipe dos Jaguars em pegar a pick número 1. Achava que era um erro e se mostrou um erro. O Trevon Walker não rendeu 3 sacks e meio, só 10% de vitória nos pass rush, então muito abaixo da crítica. E aí não resta dúvidas que a primeira escolha do draft tinha que ser o Sauce Gardner. Jogador defensivo do ano, o torcedor dos Jets vai ficar bravo comigo. Pô, mas você tá tirando... Cara, é um elogio. É um elogio porque os Jets não vão conseguir fazer o mesmo draft. Eles fizeram um draft muito bom. Falamos na época. Gostei muito do draft dos Jets e dos Giants. E tá meio que se mostrando aqui porque esses caras vão sair antes. Os Giants vão ficar mais com os seus jogadores, mas os Jets vão perder. Porque esses caras deles têm que sair antes no draft. É muito claro isso aqui. Primeira escolha, para mim não resta dúvidas que tinha que ser o Sauce Gardner. A equipe dos Jaguars poderia querer mais focar no pass rush. E aí teria que fazer a nossa lógica, né? Buscar o Aidan Hutchinson. O Hutchinson era mais jogador que o Trevon Walker.
se mostrou ao longo da temporada, mas eu pegaria o Sauce Gardner como a pick número 1, faz todo sentido para mim. Na 2, os Lions, contentes, ficam lá com o Hudson, ótima escolha, foram bem, um cara que tem um potencial, tem uma margem para evoluir bem. Na pick número 3, os Texans não erraram, né? Eles pegaram o Derek Stingley Jr., que eu acho que combinava bastante com o estilo de jogo, mas, poderiam ter pego o Tariq Woolen, né? Um cornerback até melhor, teve uma temporada melhor. Mas eu ficaria com o Garrett Wilson, né? O recebedor da equipe dos Jets, muito bom jogador, matei o draft dos Jets logo de cara aqui. O Wilson conseguiu grandes números recebendo bola do Zach Wilson, do Mike White, do Joe Flacco, né? Acho que tinha aquela ideia dos Texans de ver se o Davis Mills seria o cara ainda, mas eles não tinham recebedores para ter isso aqui. O Davis Mills não é o cara, mas seria melhor você ter o Garrett Wilson pensando no futuro também da franquia. Então eu ficaria com essa pick, o wide receiver, o Garrett Wilson, o jogador ofensivo da temporada, o calouro ofensivo da temporada, com a pick número 3. Na 4, os Jets perderam o Sauce Gardner, mas podem pegar o Derek Stingley. Aliás, na época do draft ainda tinha bastante aquela discussão, quem era melhor, se o Sauce ou o Stingley. O Sauce é muito marketing, o Stingley é melhor jogador, então acho que seria um prêmio muito bom. E aí entra de novo aquelas ramificações que eu falei. Talvez o Stingley, sendo orientado pelo Robert Saleh, rendesse mais do que o Sauce Gardner. Pode ser. A gente não sabe porque tem essas outras tantas variáveis. A gente está fazendo um cenário de IC muito simples, que é pegar o cara com esse desempenho e colocar no time Y, né? Cara, tirar o cara do X e botar no Y. Então, é um pensamento muito fora do normal. Algumas questões são mais claras, mais óbvias, que deviam ser feitas de forma diferente, como eu falei do Walker, mas tá aqui muito bem. O Stingley caindo na equipe dos Jets, eu acho que ia render muito bem com a pick número 4. Na 5, os Giants pegaram o Kayvon Thibodeaux, e eu ficaria com o Thibodeaux sem problema nenhum, cara que teve aquelas dores do crescimento, mas terminou muito bem, mostrando um futebol americano. Na pick número 6, os Panthers, eles poderiam ter olhado para um quarterback, né? Mas eu seguiria na linha da linha ofensiva, né? Eles pegaram o Ikem Okuono, eu pegaria o Charles Cross. Teve uma temporada magnífica na equipe do Seattle Seahawks, eu acho que seria uma boa troca. O Ikem Okuono não foi um erro, foi uma boa escolha. Mas eu gostei mais do primeiro ano do Cross. E tem o lance também, vamos pegar um quarterback, eles falam um quarterback, não dá pra ser o Sam Darnold, não dá pra ser o Baker Mayfield. Ok, mas vamos lembrar que quem era o treinador no começo da temporada era o Matt Rhule, tem que botar esse cenário também. Eu acho que o problema principal da equipe dos Panthers, para não brigar de fato mais com degringolada da equipe do Tampa Bay Buccaneers, foi a gestão do quarterback, né? Como eles trabalharam o cenário. Lesões atrapalharam, claro, mas acho que foi muito mais um problema da gestão dos quarterbacks, gestão de ambiente, de elenco, do que de fato um problema do quarterback. Sam Darnold poderia ter entregado, esse time poderia ter ido mais adiante, mesmo com o Darnold, aquele problema do Baker, lesão. Tudo isso aqui influenciou, então eu ficaria com a linha ofensiva, eu iria de Charles Cross com a escolha de número 6. Na 7, faria uma mudança na equipe dos Giants. Eu gostei bastante da escolha do Evan Neal, né? Não entregou tão bem assim, é normal, crescimento. Acho que foi uma boa escolha, mas acho que os Giants poderiam ter focado um pouquinho na posição de recebedor, e aí eu buscaria o Chris Olave, né? Chris Olave acabou indo para a equipe dos Saints, foi muito bem, também esteve entre os melhores calouros ofensivos da temporada, e eu colocaria na equipe dos Giants. A gente percebeu ao longo da temporada como eles tiveram problemas no grupo de recebedores, né? Acabou passando a bola para ninguém ali. Seria uma boa ajuda para o Daniel Jones colocando o Chris Olave. Na escolha de número 8, eu manteria aqui os Falcons. Acho que o Drake London cabia, era um perfil que combinava melhor, né? Ele foi muito bem em bolas contestadas, teve poucos drops, então eu acho que dentro da necessidade e do cenário, né, que se encontra lá em Atlanta, o Drake London foi a pick muito, muito boa. Na pick número 9, o Seattle Seahawks perdem o Charles Cross, mas buscam o Ikem Okuono, e aí entra de novo naquela discussão, talvez o Okuono rendesse mais que o Cross, porque encontrou um ambiente melhor, encontrou uma linha interessante, um estilo de jogo que combinasse mais com ele, então eu ficaria com o Okuono sem problema nenhum na pick 9. Na 10, New York Jets, vocês vão agradecer porque não é uma realidade esse redraft aqui,
mas é só um fruto da minha imaginação. É só um exercício aqui que a gente vai mudando. Perderam o Garrett Wilson, pegaria o Christian Watson. Eu acho que seria um bom prêmio de consolação também, assim como foi o Stingley. Acho que o Christian Watson poderia render, azar do Aaron Rodgers, e o Christian Watson seria um bom jogador. Terminou muito bem a temporada. Teve o comecinho ali de altos e baixos, o conflito, mas acho que até esse ambiente também, com o Aaron Rodgers fazendo cobrança, a pressão pode ter afetado o cara, e o Watson terminou entregando muito bem. Aí na escolha de número 11, a gente começa a ter umas ramificações ainda mais diferenciadas. Por exemplo, os Saints subiram para buscar o Chris Olave. Sem o Chris Olave no board, será que eles teriam subido? Eu acho que não. Acho que o Washington Commanders seguiria com essa escolha aqui. E aí, pô, pegar o Jahan Dotson seria uma boa. Eu acho que não seria problema buscar, mas talvez fosse um reach, né? Na escolha número 11, 16 ok, na 11 talvez seja um pouquinho alto demais. Dá uma atrapalhadinha na vida do rival também. Pega o Tyler Smith, gostei demais, cara. Um offensive lineman, muito bom jogador, versátil, uma grande pedida. Além do que, tiraria do rival. Então acho que o Tyler Smith seria uma boa nessa escolha de número 11, mas Jahan Dotson não seria problema nenhum também, tá? Na 12, Detroit Lions seguiriam subindo. Também tem a discussão, vai subir, não vai subir? Eu acho que trocariam com os Vikings do mesmo jeito, a não ser que os Vikings, com esse pensamento de que o futuro seria outra coisa, não fizessem a troca. Mas eu ficaria com os Lions buscando ainda essa pick número 12 e pegando o Jameson Williams. Eu acho que nenhum time ia fazer um investimento pensando no tempo que ele ficar fora. Acho que os Lions eram um cenário ideal, sabe? Um time que poderia esperar o Williams chegar numa boa, e ele chegou muito bem e ficaria com eles. Na escolha de número 13, os Eagles seguiriam com Jordan Davis. Acho que não tem por que mudar, o cenário não muda nada. O Jordan Davis foi muito bom e muito importante, principalmente contra o jogo terrestre. Na 14, o Baltimore Ravens também não muda, né? Pegaram o Kyle Hamilton e foi um cara muito versátil, né? Ele jogou de free safety, ele jogou de strong safety, ele alinhou como um slot corner. Eu acho que ele foi uma pick muito boa e está sendo e seria ainda nesse multiverso que eu criei com a pick de número 14. Na pick de número 15, Houston Texans. Cara, Tariq Woolen tá no mercado ainda, né? Você precisava de um corner, eu falei. Você não pegou o Stingley, você não pegou o Sauce. Tariq Woolen tá aí ainda, pega o Tariq Woolen. Muito bom jogador, um corner muito interessante. Na pick de número 16, aí eu faria uma mudança que acho que seria bastante considerável, tá? New Orleans Saints, eu ia colocar pegando o Kenny Pickett. Kenny Pickett, precisa de um quarterback, né? A gente percebeu, na época do draft, tinha aquela imaginação, e eu falava, você pode voltar lá nos vídeos antigos do Toque Passa, eu falava assim, cara, a gente tá esperando um Jameis Winston que não existe, tá? Estão esperando o Jameis Winston MVP. Ah, não, ele começou muito bem, aí a lesão atrapalhou. Não, ele era ok antes da lesão. E ele foi isso aqui, e teve lesão de novo, e atrapalhou. Andy Dalton também não era o cara, então os Saints sofreram demais e valia a pena ter pego um quarterback. Eu acho que o Pickett terminou muito bem mostrando, mas de novo entra no cenário. Uma coisa é trabalhar com o Dennis Allen, outra coisa é trabalhar, né? Muda completamente o cenário. Então, eu levaria o Pickett, mas não sei se ele renderia quanto ele está rendendo na equipe do Pittsburgh Steelers. Na pick de número 17, a equipe do Los Angeles Chargers pegou o Zion Johnson. Não vejo motivos para mudar isso aqui. O Zion Johnson, muito boa escolha, mantenha na 17. Na 18, os Titans foram atrás do Treylon Burks para substituir o A.J. Brown, né? Não vai chegar no acordo de contrato com o A.J. Brown, mandou o A.J. Brown embora, pegou o Treylon Burks. Poderia ter pego o Jordan Pickens, né? Vou ferrar de novo a equipe dos Steelers, assim, né? Quase um back-to-back aqui. Cara, Jordan Pickens, baita da recebedora, ótima escolha da equipe do Pittsburgh Steelers, e eu acho que seria uma escolha melhor, até porque ele ia encontrar um cenário, até de certa forma, parecido com quarterbacks questionáveis, mas ele consegue fazer isso, boas recepções em bolas contestadas, passes mal feitos. Tá aí o Tannehill para enchê-lo de passes mal feitos, né, para ele conseguir fazer grandes recepções. Ficaria com o Jordan Pickens, então, com a escolha de número 18. Na escolha de número 19, aí os Saints, né, que eu coloquei lá os Commanders, os Saints iam pegar Jahan Dotson, né, precisam de um recebedor, não precisava subir para buscar como o Olave sairia antes, e então eu pegaria o Jahan Dotson, porque você tem todo esse problema, né?
Você tem outros problemas para resolver na equipe do Saints? Muitos outros. Mas a posição de wide receiver é um problema. O Thomas tem um futuro, né, questionável, o que vai acontecer. Pega o cara lá. O Trevor Penning não foi uma escolha errada, uma escolha muito boa da equipe do Saints, só que o Jahan Dotson resolveria esse problema de recebedor. Ficaria com o Dotson. Se sobrasse também, o Dotson ia sair nessa primeira rodada fácil. Acho que New England estaria babando, muita gente que estaria babando por ele. Inclusive aqui, ó, na escolha de número 20, os Steelers poderiam ter pego o Dotson, um time que sabe ver recebedor, mas nesse cenário aqui eu vou colocando eles pegando o Ethan Neal, né? Ele não brilhou, não é uma pick que brilha como a do Pickett, sofreu bastante no primeiro ano, mas eu acho que o ambiente de Pittsburgh ia ajudar bastante o Ethan Neal e ele ia conseguir entregar mais do que ele entregou nesse primeiro ano lá em Nova York. Então eu ficaria com o Ethan Neal na escolha de número 20. Na 21, a troca com os Patriots eu acho que se manteria, e aí resta saber a pick, né? Mas vamos falar aqui, time que tá ganhando não se mexe? Vamos manter aí buscando o Trent McDuffie? Acho que funciona, né? A lesão atrapalhou ele aí, uns 2 meses ao longo da temporada ele perdeu, poderia ter entregue números melhores, até um desempenho melhor, um entrosamento melhor, mas eu acho que seria uma boa pick mantê-lo na escolha de número 21. Fica muito complicado, tá? Quando a gente vai indo pro fim do draft aqui, tem muitas variáveis que vão entrando nessa equação, então fica complicado. Por exemplo, os Packers são 22. Os principais recebedores estão fora, e eles nem foram atrás de recebedor, né? Eu acho que manteria o Quay Walker. Gostei do Quay Walker. Acho que fez um ano ok ali, dentro do que se imaginava, ficaria com essa pique. Na 23, eu vou falar que os Bills poderiam ter focado em running back, né? Pô, Breece Hall no mercado, o Kenneth Walker ajudaria a tentar estabelecer esse jogo terrestre, mas eu vou manter minha filosofia aqui de que não vou pegar, né, running back na primeira rodada. Então eu vou manter o Kyle Allen. Eu gosto do Kyle Allen, acho que foi um bom jogador, um jogador de secundária que vai ter problemas, que vai ser importante para essa sequência do time. Não só foi importante para o ano passado, mas para a sequência do time ele vai ser bastante importante. A gente sabe que essa secundária precisava de peças porque tinha muitos problemas ali, muitas lesões ao longo da temporada, então acho que o Kyle Allen segue como uma boa escolha da equipe dos Bills. Os Cowboys, essa aqui foi complicada, bem complicada, tá? Eles acertaram com o Tyler Smith, um jogador que foi muito versátil, que jogou muito bem ali e acabou sendo roubado pelos Commanders nesse redraft. Cara, eu acho que eu iria de wide receiver, né? Foi um problema ao longo da temporada, depois que eles deixaram a Amari Cooper embora e ficou aquele vazio no cap e não pegaram ninguém. Eu acho que o Treylon Burks poderia render nesse time, né? Eu acho que o problema do Burks foi ser número 1, né? Foi ser o cenário que ele encontrou lá. Ele não era o cara para essas bolas tão contestadas como como o Pickens poderia ser. Então eu acho que o Treylon Burks poderia render como o número 2. Você tem o CeeDee Lamb de um lado, você tem o Dalton Schultz ainda, e aí você vai desenvolvendo o Treylon Burks. Eu acho que seria uma boa pick na 24, mas bem contestado, tá? Tô aceitando a sugestão aqui, porque eu não me convenci disso aqui ainda. Na 25, os Ravens com o Tyler Linderbaum manteria. Escolha perfeita, center aqui, muito bom jogador. Os Jets na 26. Cara, pô, já vai atrás do Breece Hall, né? Evita o problema, mas eu tenho que manter minha lógica. Então tá, segue com o Jermaine Johnson. Pega o George Karlaftis. Gostei bastante dele na equipe dos Chiefs. Acho que valeria roubá-lo aqui na 26. Eu ia de George Karlaftis, mas com uma boa inclinação a pensar que o Breece Hall poderia ser uma pick já aqui para garantir, para evitar um problema. Mas como eu não estou mantendo nenhum running back na minha primeira rodada, vamos lá com o George Karlaftis para a equipe dos Jets. Os Jaguars na 27, eles subiram para pegar o Devin Lloyd. Mantém, Devin Lloyd, escolha boa, ok. Mantém. Errou a primeira, mas depois acertaram. Na 28, os Packers. Pegam wide receivers, precisavam, né? Mas dá para esperar um pouquinho. Pega o Romeo Doubs, pode ser. Mas por que não roubar o Jaquan Brisker da equipe do Chicago Bears, né? Você dá uma ajuda para essa secundária que teve problemas ao longo, principalmente no começo da temporada, a secundária rendeu menos do que poderia, tira um cara que eu vejo bastante talento na equipe do Chicago Bears.
E aí na 29, os Patriots também entra de novo naquele cenário que é muito complicado, cara. Você poderia colocar aqui os Patriots indo atrás do Jalen Pitre para pensar que no futuro, né, uma secundária mais estável. Poderia adiantar e buscar o Jack Jones, que eu acho que sairia antes nesse redraft, merece sair antes nesse redraft. É... o meu pensamento é de que eles buscariam o Cole Strange do mesmo jeito. Por mais que o Cole Strange estivesse à disposição na segunda, na terceira rodada, eles iam buscar do mesmo jeito. O Belichick ia olhar os vídeos e falar assim, não, mas é esse cara não, ele fez exatamente o que eu queria, e eu vou ficar com ele aqui, porque ele que vale, então eu sei o Cole Strange, a minha escolha. Mas eu buscaria o Romeo Doubs. Eu acho que os Patriots precisavam de wide receiver. E também aceito sugestão, porque na mão do Patricia não ia adiantar nada, não ia mudar nada, né? Dar mais uma peça de recebedor, tanto faz para os Patriots, sinceridade. Tô bem desanimado. A escolha de número 30 dos Chiefs, pega o Trevon Walker. Olha lá, ó. A escolha de número 1 caiu. E aqui na 30 eu acho que seria um preço ok, tá? Eu acho que seria uma vitória pro Trevon Walker ainda, né? Porque eu acho que os Chiefs seguiriam sendo um time que concorreria, que ele encontraria um cenário melhor, que ele poderia desenvolver mais, e eu acho que o Trevon Walker cairia bem com a escolha de número 30 dos Chiefs. Poderia ter saído antes, mas no meu redraft aqui, eu coloquei ele na escolha de número 30. Os Bengals, na 31, complicaram também, cara, muitas ramificações aqui, muitas possibilidades. Pode seguir com o Dex Hill, né? Acho que o Dexton Hill fez um bom ano ali, foi um bom jogador, poderia ter ido pego o Jalen Pitre, né, que foi um bom jogador também na secundária, cairia muito bem. Ou então focar na linha ofensiva. Pô, precisa de linha ofensiva. Começou o ano achando que tinha resolvido a linha ofensiva e não tinha resolvido porque terminou o ano com problemas na linha ofensiva. Então poderia ter focado nisso aqui. Eu vou manter o Dex Hill, mas tá com uma tendência a pensar um pouquinho mais na linha ofensiva nesse draft da equipe dos Bengals. Na escolha de número 32, os Vikings, né? Eu vou colocar eles pegando o Jack Jones. Eu fiz bastante jogo dos Vikings esse ano, nessa temporada, lá pela ESPN, e eles tiveram muitos problemas na secundária, com lesões, muitos problemas. Eu acho que o Jack Jones, por mais que seja um cara que tenha saído lá atrás, quarta rodada apenas, ele rendeu muito bem nos Patriots e ele poderia dar uma boa ajuda nessa equipe dos Vikings nessa temporada já, chegando lá. Mas, como eu disse para vocês, tudo isso aqui é um exercício que é imaginação. Transportar o rendimento do time X para o Y é muito complicado. É um problemaço fazer isso. De certa forma, desonesto fazer isso, porque eu disse, são muitas coisas que levam o jogador a render. E o principal deles é o ambiente. O treinador que ele encontra, os coordenadores, todo mundo que ajuda ali, os assistentes, tudo isso influencia demais no desempenho de um jogador. Mas pediram aqui para eu fazer o exercício do redraft e tá aqui então. A gente volta a qualquer momento com a decisão do Aaron Rodgers, novidades que tenhamos, ou então na quarta-feira com o primeiro dia já do Combine da NFL. Vamos nessa então. Aquele abraço.